Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a esse canal onde a gente conversa sobre cuidados paliativos e mil e uma formas da gente viver esse momento. Vocês estão aqui com a doutora Ana Flávia Drummond e hoje é o dia da gente conversar a respeito dos cuidados paliativos com os advogados, versão cuidadores profissionais de paciente. Ixi, hoje é o dia que a porca torce o rabinho, nós vamos fazer as pazes. Gente, brincadeiras à parte, o mundo da saúde e o mundo do direito são dois mundos que se complementam muito, né? E muitas vezes a gente tem muitos conflitos. Só que a gente precisa reduzir essa distância que existe entre esses dois mundos para a gente transformar esses conflitos em alguma coisa que seja produtiva para a gente, em alguma coisa que a gente consiga levar de uma forma fácil, de uma forma tranquila, para o cuidado do nosso paciente ser um cuidado global, é um cuidado que vai envolver a vida toda dele. Quando a gente fala em cuidados paliativos, a gente está falando muito mais do que um corpo que está adoecido, que está ali em cima da cama precisando de algum remédio ou de algum mecanismo. A gente está falando de uma vida que precisa ser organizada. Isso daí a gente fala o tempo todo, né? As nossas vidas têm que ser organizadas constantemente. O fato de você estar vivo já é suficiente para você precisar se organizar. E quando aparece o cuidado paliativo na sua porta, o que a gente vê é que essa organização ela se torna iminente. Então, uma coisa que você está procrastinando, ou uma coisa que você está enrolando ali para poder fazer, ou uma coisa que você nem quer fazer, já se torna agora uma questão importante. E a gente não fala só de organização de vida do paciente, é organização de vida de uma família inteira, de uma comunidade, de pessoas que estão ali, envolvidas ali dentro da vida daquela pessoa. Né? Esse cuidado estendido, essa visão do paciente estendido e entendendo os familiares, os outros cuidadores, as pessoas que estão envolvidas no cuidado, mesmo que não sejam cuidados de saúde, mas cuidados dentro da própria vida dela. Isso daí é uma coisa muito importante que o cuidado paliativo traz com muita força pra gente. E por que vem essa questão assim de vamos fazer as pazes? Porque nem sempre essa é uma relação tão pacífica. Geralmente, quando aparece o advogado na frente da gente, ou então quando é aventada alguma situação aí que vai aparecer o meio jurídico, isso não é colocado para a gente, na grande maioria das vezes, como uma questão, assim, vamos organizar aqui o que a gente está fazendo, ou então vamos chegar num consenso, vamos conversar. Geralmente o que aparece é uma situação de guerra, uma situação assim de ameaça, de intimidação, entendeu? Dependendo de com quem você vai conversar ou da família com que você está lidando, essa intimidação ela não vem de uma forma agressiva, ela vem no meio da conversa, ela vem ali nas entrelinhas que as pessoas estão colocando para você. E assim, é extremamente desagradável e contraprodutivo a gente basear uma relação médico-paciente, uma relação profissional de saúde-paciente, através da intimidação. Nunca dá certo, nunca fica legal, porque a gente está falando de confiança, tanto confiança do paciente com a gente, quanto confiança da gente profissional de saúde com o advogado daquele paciente, quanto confiança do próprio paciente ou da família dele com os advogados também. Essa relação de confiança, ela precisa de ser preservada. Ela é um valor que a gente precisa cultivar. Porque quando esse valor ele fica esmaecido, ou então ele fica ali estremecido, ele não fica muito legal, a gente perde muita coisa. E a gente trabalha com pessoas onde a gente está lidando com uma fragilidade emocional, uma fragilidade psíquica, uma fragilidade física mesmo muito grande. Não
é uma relação muito fácil. Como que a gente, enquanto profissional de saúde, a gente consegue se portar e a gente consegue se colocar ali nessa situação quando a gente percebe que vai começar uma intimidação? Em primeiro lugar, você tem que saber o que você está fazendo. Se você estiver com dúvida do que você está fazendo, se você estiver receoso, se você não tiver certo do que você está falando, se você imaginar coisas e começar a viajar ali dentro da sua cabeça, você vai transparecer insegurança e na hora que uma pessoa vier e te questionar, seja da forma que for, ou se te questiona de uma forma amigável, ou te questiona de uma forma intimidadora mesmo, você vai sentir o baque. Você vai sentir o baque e a relação de confiança nesse momento, ela vai ficar muito abalada. O paciente vai perceber que você não está sabendo o que você está fazendo. Então, em primeiro lugar, a gente é transparente, a gente é honesto. A gente vai atrás de saber o que a gente está falando, de saber o que a gente está proporcionando. Próxima coisa, a gente não exige que as pessoas pensem da mesma forma que a gente pensa. As pessoas pensam de formas diferentes, as pessoas têm valores que são diferentes do nosso, as pessoas vivem mundos que são diferentes do nosso mundo. Então, na hora que você coloca a sua posição e você fala, a minha opinião é essa, baseado aqui no que eu li, no que eu estudei, no que eu já fiz, no que eu imagino, e a sua? Como você vê essa situação? Como você se porta aqui dentro dessa situação que a gente está colocando? Na hora que você compartilha isso com a pessoa, muitas vezes a gente sabe que esse compartilhamento é uma situação onde a gente está colocando uma lógica de funcionamento ali que no final das contas a coisa vai caminhar. A gente sabe o caminho que a coisa vai seguir. Mas a gente não coloca isso de qualquer forma. A gente não solta essa bomba e manda a pessoa para o mundo. Então, assim, você primeiro se instrui, vê o que você faz, o que é que você está colocando ali para aquela pessoa que está sendo produtivo, que está sendo de valor para ela. Pede a participação dela, a opinião, pergunta como é que ela está se sentindo frente a essa situação, não frente ao que você está colocando. Porque olha só, você já estudou, você já sabe esse caminho, você sabe e você tem segurança do que você está oferecendo. Mas como essa pessoa está se sentindo nesse momento onde ela está recebendo essa notícia? Entendeu? Que é diferente. É diferente a gente simplesmente chegar e soltar o que é que está acontecendo. Isso também não chega em um lugar muito legal. A grande maioria dos problemas que os profissionais de saúde têm com a família tem a ver com a comunicação. Com a gente falar, não exatamente o que se fala, mas a forma com que se fala. A forma com que você apresenta um problema. É claro, e aí assim agora a cada dia mais a gente percebe pessoas que tentam tirar alguma vantagem ali da situação de fragilidade delas. E a gente tem que tomar cuidado também para não virar cúmplice de uma situação que você não está concordando, ou de uma situação que você está vendo ali que está sendo armada, uma situação para você poder cair, entendeu? E quando a gente começa a lidar com esse tipo de fronteira, você vai começando a perceber essas coisas. Você vai começando a perceber alguém que está te irritando mais do que deveria. Alguém que está forçando alguma barra, entendeu? Forçou demais, se retire da situação, transfira esse cuidado para outra pessoa. Viu que a relação ali não está ficando legal, essa relação profissional de saúde, paciente não está tranquila e por mais que você esteja tentando fazer essa ponte não está funcionando, transfira. No cuidado paliativo, a relação de confiança, ela é extremamente significativa. Não dá pra gente abrir mão da confiança. E aí quando chega um colega advogado e o posicionamento dele é intimidador, ele piora mais ainda essa questão da confiança.
Então pensa bem, para o pessoal de direito aí, você já está lidando com uma pessoa que está fragilizada, uma pessoa que está emocionalmente abalada, uma pessoa que vai chegar para você, ninguém vai procurar um advogado falando assim: ah, eu vim aqui porque a minha relação lá no hospital tá ruim e eu quero que você me ajude a fazer essa situação ficar boa. Não é assim que as pessoas chegam, né? As pessoas já chegam armadas, já chegam com vídeos, com fotos, com milhões de situações ali onde elas acreditam que aquilo ali vai ter algum valor jurídico que possa ser usado, ou elas vêm com alguma situação assim onde a intenção delas é uma intenção de atrapalhar a imagem daquele profissional. Você, profissional do direito, que começa a perceber essas nuances ali dentro do seu paciente, como é que você vai se portar ali? Isso daí é uma coisa que eu até queria saber, assim, dos colegas advogados. O que é, como é que vocês se sentem na hora que... Porque é muito fácil de perceber, gente. Na hora que a pessoa chega armada e você vê que ela tá querendo, na verdade, é uma espécie de, assim, vingança. Ela quer vingar da vida, entendeu? Ela quer descontar em alguém, ela quer transferir para alguém uma responsabilidade que, na verdade, ninguém tem. É uma coisa que aconteceu ali da vida e ela tá querendo buscar um culpado. Isso faz parte das fases do luto, tá? Tem uma determinada fase do luto que a gente vai procurar um culpado também para a situação que aconteceu. E esse culpado pode virar, assim, 1000 pessoas. Pode virar desde um cigarro que a pessoa experimentou lá na infância dela, pode virar Deus, pode virar uma revolta. Isso é fase do luto também. Gente, nós somos humanos. A gente também se condói, a gente também vê aquelas situações e a gente também sente, a gente tanto sente compaixão pelo que está acontecendo, como a gente também tem os receios da gente de que o que a gente está falando pode ser interpretado de uma forma ruim. Ou então que alguém possa vir a agir de má fé e acabar pegando uma situação e transformando aquela situação numa coisa assim que vai trazer uma dor de cabeça gigantesca. Apesar de você estar certo, a coisa pode virar uma dor de cabeça. Esse é um receio gigantesco. Talvez esse seja o maior receio dos profissionais de saúde aí, na hora de lidar, né, com essa situação. Mas enfim, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa sair desse lugar de conflito e a gente precisa transformar e translocar esse lugar de conflito para um lugar onde a gente consiga resolver as coisas de uma forma produtiva, de uma forma que a gente vai conseguir resolver a vida daquela pessoa. Porque no final, quem entrou dentro desse caso entrou para ajudar. Ninguém saiu de casa para poder chegar ali e atrapalhar a vida de ninguém, né? A coisa funciona mais ou menos por aí. E a participação do pessoal do direito é fundamental. É muito fundamental. Porque a gente precisa organizar a vida dessas pessoas. A gente precisa decidir os conflitos ali dentro que estão acontecendo. Então já aconteceu, por exemplo, com a gente lá, era uma segunda esposa, o cara foi casado, teve o primeiro casamento dele, ele teve filhos desse primeiro casamento, separou, casou-se com uma segunda pessoa, essa segunda pessoa não se dava bem ali com a primeira família, de repente esse moço ficou muito ruim, esse moço entrou em cuidados paliativos, os filhos lá de trás não eram tão próximos porque a relação não era muito boa ali. Imagina a guerra que esse negócio não virou. Imagina, essa segunda esposa decidiu que ninguém viria ver esse marido, a confusão foi instalada. Teve que entrar psicologia, teve que entrar a equipe multi todinha aí no meio, teve que entrar a gerência, teve que entrar o jurídico do hospital, o jurídico dos filhos, o jurídico da amada, é todo mundo conversando ali. Graças a Deus a gente está tentando a cada dia mais
trazer alguns valores para facilitar essas relações, então, trazer o cuidado paliativo para uma fase cada vez mais precoce, tentar colocar essa situação, estamos todos aqui para uma situação comum, para a gente tentar uma coisa comum, tentar um bem comum ali, o nosso foco é o bem-estar desse paciente e conseguir resolver essa situação. E aí, meu amigo da área de saúde, uma coisa que eu posso te falar assim com muita propriedade. A gente não sabe de tudo. Muitas vezes você vai se deparar no seu caminho com situações que você não sabe ali como resolver. Situações que você vai precisar da ajuda de pessoas que estão externas. Precisar discutir a sua opinião, precisar voltar atrás na sua opinião. E como é que a gente lida com esse tipo de situação? A sua insegurança, ela não deve ficar escondida dentro de você. Compartilhe com essa família. Compartilhe com essa família o que você está pensando, também o que você está sentindo. Olha no cuidado paliativo o que o profissional de saúde pensa, importa para esse paciente também. Nós, profissionais de saúde que estamos cuidando desse paciente, nós também temos a nossa visão ali. A gente também tem a nossa participação ali dentro do cuidado dele. A gente é importante ali dentro. Se a gente também não estiver confortável, essa pessoa não vai ficar. Coloque para a família o que é que você imagina. Que é uma situação que aparece muito, muito, muito na hora que vem a questão da dieta. Tem família que não aceita interromper a dieta. E você sabe que aquela dieta que tá fazendo ali, aquela dieta que tá e não tá dando bem, já não tá legal, entendeu? Você já tá querendo desligar a dieta ali, a família tá resistente. Pra família é uma situação muito, muito dolorosa o familiar não comer. E aí você tá naquele limbo, desligo, não desligo, vou, não vou. Fale pra essa família. O que você pensa? O que é que você está achando? Coloque para eles, compartilhe com eles essa decisão. Olha como é que essa frase fica muito mais fácil. Eu tô vendo que a dieta que a gente está fazendo aqui já não está trazendo benefício. Tá, existe uma indicação da gente desligar essa dieta. Se eu desligasse essa dieta, como é que vocês ficariam? Vocês iam entender isso bem? Vocês conseguem perceber que junto comigo que não tá indo bem? Que não tá ficando legal para ele mais? Tá vendo como é que fica diferente? Porque às vezes também não é porque a gente não sabe, é porque a gente tá chegando num limite ali de certas decisões. E aí, se você tá lá no paliativo precoce, bem lá no comecinho, bem lá atrás, esse paciente chegou para você e aí você percebeu que aquele caso é um caso que já não tem mais uma tratativa curativa para ele. Ele vai precisar entrar em cuidados paliativos. Você começou a conversar com essa pessoa entrou em negação. Ela vai começar a caminhar ali, né, nas fases ali do luto. Ela voltou no seu consultório, ela ainda está em negação. Ela começa na fase da revolta, agora ela se revolta contra você, que foi o emissário da mensagem. Você começou a se sentir desconfortável com essa pessoa, a relação ali já começou a ficar intimidadora. Interrompa. Transfira o cuidado dessa pessoa para outro. Espera essa fase do luto progredir. Pode ser que essa pessoa volte. E quando ela voltar, acolha essa pessoa. Acolha. Entenda que uma decisão que foi tomada em um determinado momento, ela pode ser alterada. Isso não significa, uma decisão tomada num determinado momento não significa que ela vai ser eterna. E nem que as pessoas têm que ficar sendo responsabilizadas para sempre. Uma relação que não deu certo num primeiro momento, ela pode dar certo num segundo momento. Entendeu? Fez sentido para você alguma situação dessa daí? Gostaria de agradecer assim imensamente a participação de todos os meus amigos, colegas da saúde,
de todos os meus amigos advogados e o pessoal do direito em geral que acompanhou a gente nessa série dos advogados dentro do cuidado paliativo. A gente tem que trazer mais gente, a gente tem que trazer os advogados, a gente tem que trazer o pessoal que faz organização de casa, os arquitetos. Imagina só que coisa legal, um arquiteto que está com uma visão ali para o cuidado paliativo individualizada dentro da necessidade, da percepção para cada um dos pacientes. Gente, chique demais. Vai ficar muito legal esse negócio. E a gente vai continuando nessa daí. Deixa eu ver agora quais as perguntas que eu tenho aqui para a gente ir respondendo. Vamos voltar aqui, né, para o mundo das pessoas que usam óculos, das pessoas que precisam de artifícios para enxergar e para poder ler, para a gente poder ver as nossas perguntas. Bom, se vocês tiverem algumas perguntas aí, podem fazer também, tá, gente? Podemos fazer as perguntas que a gente vai discutindo aqui. Quando devemos acionar um advogado durante o acompanhamento de um paciente em cuidados paliativos? Bom, o seu paciente, ele pode solicitar o acompanhamento de um advogado sempre que ele quiser. Toda vez que ele tiver dúvida a respeito de alguma coisa ou tiver tendo dificuldade em alguma coisa ali do processo, ele pode acionar. Você, profissional de saúde, se você está se sentindo desconfortável, já tem alguém ali ó, no seu radar também para poder acompanhar você, para poder te aconselhar, para poder te colocar situações. A gente tem muitas dúvidas de muitas coisas. Às vezes, a gente pega os nossos amigos advogados de psicólogos também. A gente senta lá na mesa deles e começa a conversar e a chorar nossas pitanguinhas, entendeu? E no final das contas, não tem o que se fazer por a gente. É basicamente você sentar ali com seu amigo, conversar, pensar. Ele te ajuda a pensar em estratégias e pronto. Como agir quando a família pede um tratamento que a equipe considera fútil ou desproporcional? Muito comum e muito recorrente. Primeiro, ela colocou ali um tratamento que você nunca ouviu falar, que é uma coisa nova, uma nova tecnologia, uma coisa muito doida, muito maluca. Se essa coisa tiver alguma base ali que talvez isso aqui seja possível, vai procurar entender o que é isso. Ou então, coloca para a família, como que você ficou sabendo disso? Quem é essa pessoa? Tem jeito de eu entrar em contato para saber? Procura saber, procura se inteirar daquilo ali que ela está trazendo, entendeu? E muitas vezes procura entender qual que é a expectativa que ela tem quando ela traz essa situação para você. Se essa família já te traz uma situação miraculosa, entendeu? De uma coisa assim que você sabe que aquilo ali não vai dar certo, não vai funcionar, já coloca a sua posição de uma vez. Olha, isso aqui não tem evidência, isso daqui vai correr por esse caminho aqui não vai ser legal para ele. Seja claro. E aí não sabe, nunca ouviu falar? Seja claro também, nunca ouvi falar disso. Onde que você descobriu isso? Onde que eu posso procurar? Entendeu? Transparência, ela gera confiança. Verdade gera confiança. Sincericídio, não. Sincericídio é diferente de falar a verdade. As diretivas antecipadas de vontade têm validade jurídica no Brasil? Como proceder? Mas demais, tem muita. No cuidado paliativo, a gente preserva a dignidade da pessoa, a integridade da pessoa. O que aquela pessoa falou, a forma com que ela viu a vida durante a vida dela inteira, faz diferença nas coisas que a gente vai fazer para ela. Então, assim, o modo de enxergar a vida, o modo de se viver, os valores que ela tinha durante toda a vida dela, isso daí são muito significativos. Por isso que a gente tem atuação tão forte, tão pesada de psicólogos, de assistentes sociais, que conseguem fazer esse levantamento, conseguem fazer essa história ali junto com a família. Algumas coisas de diretiva antecipada de vontade, a gente só consegue resolver com o advogado.
precisa de documento, precisa de certificação, precisa de resolver situações. Antes de resolver a situação que ele quer, tem que resolver uma que é anterior, que uma tá ligada na outra. Em termos de saúde, basta a pessoa falar. Se ela própria consegue se expressar, a gente ouve dessa pessoa. Se a própria pessoa não consegue se expressar, a gente ouve das pessoas que estão ali no entorno dela. Diretivas antecipadas de vontade são muito usadas e a gente tem que fazer isso cada vez mais aí dentro da vida da gente. Aí pode mudar também, tá? Você pode ter uma diretiva antecipada de vontade quando você tem ali 20 anos, você imagina a sua vida e as suas vontades dentro de uma determinada coisa. Passou o tempo, você agora tem 40, você tem outros valores, você tem outra vida, você enxerga as coisas de uma outra forma. Isso daí pode mudar. E aí, da mesma forma, pra gente da saúde, vale o que você tá falando. Mas isso é só pra gente da saúde. Muitas coisas da vida civil não funcionam dessa forma. Então, você fica esperto aí no que você tá querendo fazer para se organizar direitinho. Quais atitudes da equipe de saúde ajudam a reduzir conflitos jurídicos e proteger tanto o paciente quanto os profissionais? Para a equipe de saúde, as atitudes que a gente precisa ter. Em primeiro lugar, transparência, clareza, respeito com os tempos das pessoas, você não forçar uma situação, você deixar uma pessoa ter o tempo dela, e desapego. Não tá dando certo? Solta a situação. Viu que não tá funcionando? Desapega. Desapega. Essa pessoa vai voltar. Ela vai voltar no momento onde ela estiver mais preparado para poder viver aquela relação ali junto com você. A gente não força ninguém a fazer nada. Não tá funcionando, e também você não expulsa as pessoas da sua vida, né? Você não vai virar para ele e falar assim, olha, saia daqui, vai embora. Porque você vai arrumar problema também, tá? Se você tiver um sincericídio nesse grau, você também arruma problema para você. Mas você não precisa, né? Também ficar com uma pessoa que vai ficar ali te atrapalhando de cuidar dos outros 28, dos outros 40 que vão vir ali na sequência. A gente também tem que se preservar. E aí, na hora que você se preserva, na hora que você é transparente, na hora que você é uma pessoa respeitosa, na hora que você preserva determinados valores e o valor relação médico-paciente, se você preserva isso, você preserva muita coisa. Você consegue funcionar melhor. Em quais situações um médico ou outro profissional da saúde pode ser responsabilizado legalmente em cuidados paliativos? Essa daí eu vou deixar em aberto para os meus amiguinhos do direito colocarem as situações deles aqui, porque a gente vai conversar sobre isso. Vai ser agora nas nossas perguntas, vai ser aqui nos nossos comentários, vai ser na disseminação desse vídeo, vai ser a gente espalhar isso pelo Brasil inteiro, porque a gente precisa promover que as pessoas conversem, que as pessoas se acertem, abaixar a tensão ali e fazer essa relação funcionar melhor. Deixa eu ver aqui como é que tá a interação aqui do meu pessoal. Ajuda aqui, amor. Ajuda, como é que funciona esse trem aqui? Aí, onde você tá vai aparecer os comentários. E também seria aqui mesmo, né? Aham. Tá joia. Pessoal, quero convidar vocês a seguir o nosso canal também na plataforma do YouTube. Vocês vão procurar lá, @Vivendo Cuidados Paliativos. As nossas lives estão lá. Nosso canal tá crescendo, a gente tá conseguindo levar a nossa mensagem aí para mais e mais pessoas. Isso daí é com a ajuda de vocês. Já segue esse canal agora de uma vez, já deixa o seu like, já compartilha para todo mundo que precisa saber. Agradeço imensamente a participação de todos vocês. A gente volta, a gente continua. Um beijo, até mais!